Muito bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas, Palavras Cruzadas com o nosso professor Pinto da Costa. Muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Muito gosto também da minha parte. Vamos começar por falar de política, e é uma estreia connosco, porque nós os dois nunca falamos de política no Palavras Cruzadas. E vamos falar então do presidente do Partido Social Democrata, ou seja, Luís Filipe Menezes, que foi de visita a Celurico de Basto e falou de algo que se calhar aquela população mobilizou bastante, que é o facto de se poder defender que os impostos lá deveriam ser mais ou menos próximos do zero para empresas no interior, isto para atrair pessoas e investimento à zona do interior. O que é que pensa sobre isto, professor? Se essa afirmação for uma promessa, não passa de simples promessa. Se na realidade vier a ser concretizada, é uma boa medida. É um estímulo indireto para que as pessoas possam investir, para que as pessoas à partida não estejam já tão sobrecarregadas, dadas as imensas dificuldades que são verificadas hoje em todo o país, não é só em Celurico de Basto. Embora a região seja particularmente simpática, será na realidade uma boa medida, pois é evidente que haverá que corrigir certas mentalidades. A burocracia é sempre um empecilho muito grande, até se tentar definir qual é aquela empresa que deverá ter menos custos do que as outras, é capaz de levantar uma certa dificuldade. Mas, em princípio, acho que não será apenas uma medida eleitoralista, mas que, digamos, seria uma necessidade, do ponto de vista ético, do ponto de vista económico, altamente positiva, porque há que encontrar uma saída melhor do que aquilo que, com humildade, temos que reconhecer, de que o país, embora em crescendo, está em múltipla dificuldade. E a maior parte das pessoas, apesar de todas as melhorias, não tem hipótese de viver com essas melhorias. Vão morrer entretanto. Claro. Portanto, quer dizer, há que suster as máximas dificuldades. E esta era uma medida, inclusive, de incentivo aos jovens empresários, que saberiam que tinham uma certa estabilidade sem logo estar a fazer contas de que a maior parte daquilo que iriam investir teriam que arrecadar para a própria sobrecarga dos impostos. E desta forma os jovens também não teriam tanta necessidade de fugir do interior do país, porque poderiam ter um futuro mais risonho se isto realmente fosse uma realidade. Do interior do país é verdade, eu dizia do interior do interior e do exterior do país, porque a imigração, digamos, está a aumentar, apesar de tudo. Não é só o interior a ir para o litoral, porque no litoral também as condições já são bastante dificultosas. Portanto, mais ou menos legalmente, quase que voltamos à imigração de há 30 ou 40 ou mais anos. Nesta fase em que Luís Filipe Menezes se encontra, isto não será mais uma ideia inteligente para atrair votos? Bem, esta ideia atrai votos, obviamente. Basta recordar que aqui há bastantes anos houve um país nórdico que ganhou as eleições, o partido, só com um anúncio que prometeu que, se fosse governo, acabaria com todos os impostos. E as pessoas acreditaram e votaram, e o governo foi constituído nessa senda. É evidente que isso é impossível, porque na realidade o imposto é um tributo que todo cidadão deve pagar com uma certa harmonia, com uma certa justiça. Não é, digamos, tanto pagar de imposto os grandes bancos, como realmente, digamos, o trabalhador anónimo que não tem outros proventos a não ser o seu salário. São esses impostos que vão mexer no resto do país. Exatamente. Portanto, digamos, o ingrediente para que tudo possa funcionar são os impostos em qualquer sociedade civilizada. Se as coisas assim não forem, também o que é que seria do país? Ele também aproveitou esta visita para falar mais propriamente da política e também para dizer algo curioso, que com ele à frente do Partido Social Democrata vai deixar de ser Lisboa a definir quem são os candidatos para presidentes de Câmara e de Junta em determinados sítios, para serem as distritais a fazer. Exato, quer dizer, o problema na realidade de focalizar mais o poder nas distritais parece-me que é perfeitamente natural. Quer dizer,
Conhece melhor as pessoas. Qualquer um de nós deverá eleger aquelas pessoas em quem nós temos confiança, que melhor conhecem o terreno e que maiores perspectivas têm de resolução dos casos. Não pode ser como classicamente era, de que era preciso nomear presidente da Câmara no antigamente uma pessoa qualquer e ia-se para um sítio do país onde se calhar esse presidente nunca tinha ido. Ora bom, não pode ser. Também não pode ser noutra maneira mais soft, por intermédio do partido, seja ele qual for, é que se vai eleger um presidente da Câmara. Não, o presidente da Câmara, o autarca, seja presidente ou seja vereador, deve ser aquele que conhece e que interpreta e que vai defender os interesses das pessoas, dos seus conterrâneos. Portanto, esta medida é uma medida que é muito bem compreendida, é natural e é aceite pelas pessoas. E esperemos que, se o PSD ganhar as eleições, que na realidade faça isso, que não esteja a preencher os lugares da Câmara, nem os autarcas pelos amigos, mas sobretudo por aqueles que têm maior capacidade de conhecimento e de resolução dos problemas locais. Professor, qual é a sua avaliação do Presidente do Partido Social Democrata neste momento? Eu acho que o Presidente do Partido Social Democrata, eu acho excelente. Eu estou com uma certa dificuldade porque ele foi meu aluno. Da forma como foi meu aluno, eu conheço bastante bem, era daqueles alunos que se distinguiu pelo interesse já pela coisa pública e, portanto, não poderei ser totalmente independente na apreciação. Mas, talvez, mais do que por aquilo que ele fez, do que por aquilo que, a priori, as pessoas julgam que é, talvez ele tenha mudado radicalmente Vila Nova de Gaia, digamos, cheia de defeitos, cheia de dificuldades, de trânsito, de arruamentos, de jardinagem, de passeios, do ambiente, etc., para uma cidade onde hoje se vive extraordinariamente bem. Onde, quando nós queremos ir ao cinema, temos que ir lá, porque no Porto não há cinemas. Estão lá 20 cinemas ao mesmo tempo, no mesmo local, sem fazer propaganda aonde. Professor, então, na sua opinião, é um bom presságio para o país? E eu acho que sim. Se ele conseguisse fazer ao país o que fez em Vila Nova de Gaia, talvez nós dessemos um passo em frente extraordinariamente importantes. Tudo funciona em termos de comparação. Nós estamos a ver aquilo que acontece agora, não é o que se está a fazer. Nós temos, em termos de promessas, talvez atualmente seja o melhor possível. Há promessas por todos os lados. E há inteligência de prometer passado uns anos, porque entanto as pessoas esquecem-se, o tempo passou e a solução hoje prometida daqui por 5 anos ou 10 já não interessa, porque já está ultrapassada, porque nós temos que, com humildade, reconhecer que de 5 em 5 anos 30% do conhecimento altera-se. Portanto, aquilo que nós hoje consideramos que é absolutamente indispensável e essencial, está certo se for feito hoje. Agora, prometer para daqui a 5 anos não vale a pena, porque 30% já é para deitar fora, só 70% é que serão válidos. Ora bom, E há quem lembre depois essas promessas são mesmo naquela fase já da campanha, da próxima campanha eleitoral. Só, porque uma das características que nós portugueses temos é que andamos muito perturbados em termos de memória. Ninguém se lembra de nada e esquece tudo muito rapidamente, é tudo muito light, muito soft, é Coca-Cola light, agora zero, cerveja sem álcool, café sem cafeína, tabaco sem nicotina. Há alguma indicação para isso como médico? Ora bom, uma credibilidade é uma questão de aprendizagem, uma questão do ponto de vista psicológico, ter credibilidade quando uma pessoa diz isto é branco, que realmente se olhe para lá e veja que é branco. Quando se diz que é preto, que se olhe e que se veja que é preto. Não tentar confundir as pessoas com o cinzento. Sim, sobretudo porque a maior parte das situações é cinzenta, como eu já costumo dizer, na realidade, portanto, nada de radicalismos, mas com humildade a encarar a realidade na base de que o dia seguinte seja menos mau do que o dia da véspera. É isso que nós devemos fazer. Com o Luís Filipe Menezes, eu julgo que se poderia obter um desideratum desse nível.
Vamos passar já para o segundo tema e vamos falar de Luís Pisco, que se demitiu na passada semana. O coordenador dos cuidados intensivos de saúde primários apresentou a demissão à ministra Ana Jorge. Decorreu a semana e ele sempre a dizer que não tinha a possibilidade nem as melhores condições para colocar as coisas a funcionarem da melhor forma. A verdade é que hoje, numa reunião de manhã, já foi dito então que permanecia. Estas confusões podemos analisá-las de que forma? Podemos analisá-las, digamos, numa previsão, uma vez que ele ainda não declarou publicamente qual era a razão que o tinha levado a pedir a demissão. Aliás, com uma certa prudência, disse: eu não falo antes da senhora ministra comunicar algo sobre o assunto. Mas não será muito difícil adivinhar a dificuldade que ele tem, que ele teve e que tem, em colmatar o que estava esquematizado, quer dizer, promover um alargamento das competências e do número de médicos de família. Porque determinados benefícios concedidos a quem quiser abraçar a carreira, digamos, de clínica geral, não serão suficientes para que os médicos adiram a esse tipo de atividade. Ora bem, as circunstâncias, nós podemos ir buscá-las uns anos atrás. Atualmente, um jovem que termina a sua aprendizagem liceal, que faz o 12º ano, para ir para medicina, para conseguir entrar numa escola de medicina, precisa de ter 19 valores de média, ou 18, ou qualquer coisa do género. Ora bem, eu pergunto se os 19, evidentemente, que dá um índice de superioridade em relação aos que tiveram 10, é evidente. Agora, o que eu pergunto é se, para ser médico, é preciso ter 19 de média. Se não será muito mais importante do que essa imposição, que eu considero perfeitamente anacrónica e absurda, o que me levou já neste programa das palavras cruzadas, quando me perguntaram relativamente ao Ministério da Educação o que é que eu faria, eu comecei a dizer, pegava nas secretárias, arrumava-las pela janela fora, as cadeiras também, o pessoal mandava todo embora e pintava as paredes de uma cor amena e de uma cor adequada. Ora bom, isso revela que é preciso alterar essa mentalidade e privilegiar na escolha desses futuros médicos aquela pessoa que tem uma afetividade, que tem amor ao próximo, que se preocupa, etc. Porque, em boa verdade, as pessoas de 19 anos e 18 que concorrem à medicina e que se licenciam, depois o que é que elas querem? Não querem ouvir os doentes. Querem ir para a investigação laboratorial, olhar para os microscópios, para a microscopia eletrónica, fazer grande investigação, ir para grandes especialidades de radiologia, de marcadores genéticos, seja lá o que for, cujo contacto com o doente, aquilo que está programado, que levou o Pisco a ter dúvidas em poder cumprir, é os médicos de família. Portanto, os médicos de família, o que são? Historicamente, é o médico no século XXI, o chamado João Semana. Aquele médico que sabia ouvir as pessoas, que tirava o primeiro filho, e depois esse filho já ia ter outros filhos em que ele é que acompanhava o parto, etc. Portanto, isso é que o país precisa. É de médicos de família. Se toma conta de 1.500 utentes ou de 1.800, isso não interessa nada para resolver o problema. O problema está agora, e nunca é tarde, a quem estiver interessado em frequentar as escolas de medicina, ser médico, ele pode ter 10 valores no liceu, ou 12 ou 14, mas terá que ser avaliado psicologicamente qual é a motivação que ele tem para vir a ser médico. E então a seleção seria natural. E eu iria mais longe. Por mim não haveria números clausos de maneira nenhuma. Tenho essa experiência pessoal, porque quando eu fui presidente do Conselho Pedagógico de uma escola médica, não houve números clausos. Entraram 1.000 e tal, saíram 700 médicos num ano, mais de 700 médicos. Vão lá 30 anos. E esses médicos, cuja preparação foi extraordinariamente discutível e discutida, hoje são eles que ocupam os lugares cimeiros da medicina. Então, era bom ou era mau aquele tipo de escolaridade, de aprendizagem que se pôde proporcionar a 700 e tal pessoas? Eu acho que foi boa. Se fosse diferente,
se fosse teoricamente muito boa, se calhar hoje as pessoas que ocupam os lugares cimeiros, não por nomeação, porque nomeação é agora, mas por eleição natural entre os pares, quem dirigia o serviço, etc., mediante concursos, a situação, eu julgo que números clausos de maneira nenhuma. No primeiro dia iriam logo meia dúzia embora. Os que desmaiavam por ver sangue, os que se horrorizavam com o sofrimento dos outros. Mas a seleção natural far-se-ia e já não haveria estes dramas de pretender equacionar e executar programas sem ter os ovos. Porque não se pode fazer omeletes sem ovos. Exatamente. E não se pode prestar uma boa assistência consoante agora se pretende, e bem, a nível de médicos de família, sem haver médicos. Então estas queixas que realmente nós ouvimos, ou que nós poderíamos ouvir de Luís Pisco, são realmente queixas que valem a pena de serem analisadas, mas a verdade é que se ele vai agora assumir o cargo, o problema continua. O problema continua, mas naturalmente que algumas das exigências que ele apresentou, suponho, devem ter sido solucionadas, quer dizer, devem ter arranjado um entendimento de que não é possível, efetivamente, arranjar o número e a qualidade e dar mais formação aos próprios médicos, que são poucos, que pretendem abraçar este ramo da medicina, da medicina familiar. Não é possível fazer isso em pouco tempo. Mas, se calhar, algumas das exigências que ele tinha feito, porque também não se pode, na realidade, resolver o problema dos médicos de família em Portugal da mesma maneira que se resolve o futebol, que se controlam jogadores estrangeiros craques, não. Um craque na China, se calhar aqui, fica a olhar para o doente e não o entende. E mesmo que consiga dominar a língua, o problema cultural, tradicional, moral, ético, social desses médicos estrangeiros não é exatamente a mesma coisa do que estar a lidar com um médico português. Não quer de maneira nenhuma isto dizer que não haja médicos estrangeiros aqui tecnicamente apetrechados e muito bem apetrechados. São duas coisas diferentes. Como nós temos médicos ótimos. Simplesmente os médicos ótimos estão no laboratório, estão a fazer a investigação, não estão a tratar com o doente. Alguns nem sequer paciência têm paciência para passar um dia inteiro a olhar para o microscópio à procura disto, daquilo ou daquele outro. Mas não têm paciência para ouvir os queixumes que aquela outra pessoa que está com menos saúde do que ele próprio necessita de resolver os problemas. Vamos ao terceiro caso de hoje e vamos falar do Ruben, que tem apenas 22 meses e que agora se foi diagnosticado uma encefalite viral, que saberá explicar muito melhor do que eu que isto é. E então parece que já aparenta algumas características autistas e tudo mais. Professor, este caso... Pois, a encefalite pode ser provocada por vírus, que é o caso viral, pode ser provocada por bactérias, etc., por muitas outras coisas. O resultado, na realidade, é um comprometimento da atividade cerebral, maior ou menor, que neste caso é bastante significativa. Exatamente. Claro que o problema... em face daquilo que tem acontecido a nível da medicina e tradicionalmente em Cuba, que foi sempre de grande qualidade, já que algumas pessoas doentes nesta área têm recuperado de maneira extraordinariamente significativa, é natural o anseio que destes pais que queiram levar realmente para Cuba à tentativa. A verdade, professor, é isso mesmo, é que vamos gastar dinheiro ao levar o paciente, pronto, a família de Famalicão vai gastar dinheiro que não tem, porque eles vão acabar por pedir empréstimos e vão pedir, já colocaram uma conta aberta para ajudar o Ruben. Vai-se gastar dinheiro, mas há sempre aquela questão de se calhar não é possível ajudar a criança tal como o desejado. Ora bom, aí há duas coisas que eu queria comentar. A primeira, digamos, é na dúvida, pois nós incitamos muitas vezes tratamentos e que, na realidade, podem resultar ou não resultar. Aqui, digamos, há a vantagem em relação ao problema que outros têm melhorado significativamente. O problema que se coloca aqui é, em termos de saúde pública, de encargos, se o Estado, em situações do género, vai ter que suportar todos os custos ou não. Esse é que é um problema complicado. Quer dizer, todas as crianças nestas condições, teoricamente, deveriam ter o mesmo acesso aos cuidados mais diferenciados, mas nós não temos organização
para isso do ponto de vista económico e financeiro. Quer dizer, pode às vezes nós até tivemos uma ministra que foi operada lá na Inglaterra quando podia ter sido operada cá, mas isso são casos excepcionais. Em boa verdade, Cuba é uma referência na saúde a nível mundial, foi sempre. Os primeiros transplantes já eram, digamos, uma moeda corrente, vulgar, uma prática habitual em Cuba, e cá, digamos, ainda era uma coisa do outro mundo. Portanto, eles estão realmente... Era essa a minha questão agora. Eles estão avançados porque, vá lá, eles beneficiaram até certo ponto da tecnologia, durante muitos anos, da tecnologia soviética, que mandavam para lá os melhores técnicos profissionais dos países de leste, e inclusive também, e portanto eles próprios aprenderam, digamos, aquela tecnologia. Eles foram ótimos, talvez dos melhores hoje, isso faz em todo o mundo, é nível transplante renal. Transplante renal, ia muita gente lá para ser transplantada renal. Hoje... Em Portugal, o que é que se fazia ao Ruben, por exemplo, neste caso? Ora bom, o que se faria ao Ruben, eu não conheço concretamente o caso do Ruben, de forma que não posso estar aqui, nem sei o diagnóstico, portanto seria isto notícia da minha parte, estar a aventar uma terapêutica, não sei o que é. Mas, na realidade, por aquilo que nós estamos a falar, que o noticiário propala relativamente ao autismo, teria que ter um acompanhamento psicológico e psiquiátrico de acordo com a situação, porque parece que ele até nem falava. Nem sequer falava. Agora, o que na realidade eu não sei é se existem mecanismos para quem não tem dinheiro, que parece que é o caso, para dar o acompanhamento que seria necessário. É evidente que se for feito um peditório para tratar o Ruben cá, as pessoas não são tão sensíveis. Mas agora, se aparecerem umas latinhas e umas contas e não sei o que mais, para ir a Cuba, as pessoas ficam dominadas psicologicamente porque vai ser tratado lá fora, acreditam mais em Cuba do que propriamente acreditam na nossa organização e, portanto, já não teria, digamos, na prática, o vil metal suficiente para pagar as viagens e este dia e os encargos. O facto que eles são muito bons é uma realidade e nós sabemos disso a nível de medicina. Mas, professor, não acha que neste momento está a acontecer muitas viagens para lá, às vezes, se calhar com problemas que se poderiam resolver aqui no país? Ora bom, é natural. Eu também acho que há turismo maravilhoso a fazer em Portugal e que não é preciso ir para Cuba para passar férias. Portanto, o problema é exatamente o mesmo. Pois nós também temos um serviço de saúde com altos e baixos, com médicos excelentes, alguns de ponta, e igual o resultado àquilo que se passa no estrangeiro. Mas nós tivemos sempre um pouco de domínio psicológico em relação àquilo que é o estrangeiro. Primeiro ponto. O estrangeiro é sempre melhor do que o É melhor país, e, como digo, não é só a fama, também é o proveito. É que há muitas pessoas que fizeram tratamentos em Cuba e que recuperaram sensacionalmente. E, naturalmente, há conhecimento da parte dos pais do Ruben desta situação e é legítimo que aspirem a que o filho também venha a melhorar. E esperemos que realmente isso aconteça. Sim, exato. Falando de dois últimos temas, porque temos muito pouco tempo, há enfermeiros a queixarem-se, os sindicatos de enfermeiros portugueses estão a queixar-se no Centro Hospitalar do Nordeste de falta de cumprimento de honorários, nomeadamente de um programa de combate às listas de espera. Há cerca de 16 enfermeiros, um médico e 5 auxiliares que dizem que não receberam as quantias devidas do ano de 2006. Se bem que o diretor do hospital, o Sampaio Veiga, vem dizer que afinal não tem que pagar nada porque não havia programa na altura. Pois, exato, relativamente a 2006. Ele não tem que pagar a 2006, pois se os enfermeiros trabalharam, se não havia qualquer espécie de contrato, se o fizerem voluntariamente, quem faz trabalho voluntário não tem que ser remunerado. Portanto, é um problema contratual. É evidente que se nós avaliássemos as questões mais pelo ângulo moral do que pelo ângulo legal, é evidente que se eles trabalharam e naturalmente deveriam receber. Mas o que conta contratual, como não há contrato, não vão receber e provavelmente não haverá direito autêntico para que eles recebam, uma vez que não há contrato, nem sequer depois do trabalho executado sem ser de trabalho, não se pode a posteriori vier dizer, olha, eu fiz, agora recebo. Não.
Nós estamos a trabalhar numa base contratual. É claro que não admira nada estes atrasos. Melhoraram a lista de espera e agora, se calhar, estão arrependidos. Estão, isso sim, vá lá, talvez se possa dizer isso. Mas, em boa verdade, isto não tem nada de especial, esta notícia, porque toda a gente sabe que o Estado que é mau pagador. Portanto, quer dizer, estas dívidas, nós se devermos onde estão ao Estado é um drama, é um problema, temos juros de mora, temos multas, etc. Mas o Estado pode dever o que quiser e não há problemas nenhuns. E se pagar, nem sequer paga juros de mora. Professor, uma última questão. Tem a ver com cadáveres abertos por pessoal sem qualificação em grandes hospitais portugueses. Isto foi uma notícia saída na Lusa hoje. Acha possível que isto esteja a acontecer em alguns hospitais portugueses? Ora bom, para saber o que é que acontece, o melhor seria o Ministério da Saúde promover um inquérito. Até porque tem inspectores excelentes e que poderão apurar a verdade ou não. É possível que aquilo que deveria acontecer não aconteça. Quer dizer, nós temos em Portugal quem deve fazer as autópsias são médicos, auxiliados por técnicos, assim chamados, de anatomia patológica e que atualmente até são licenciados. Em 1975, por exemplo, havia um curso técnico de especialização em medicina legal para indivíduos que tinham o 5º ano do liceu. Portanto, durante 3 anos tinham uma determinada escolaridade, ficavam com esse título e eram, digamos, os auxiliares das autópsias. Não era um cidadão qualquer, era um indivíduo que tinha o 5º ano do liceu, que, mercê de uma programação que demorava 3 anos, adquiria esse grau, podia concorrer a ajudante, digamos, auxiliar de autópsias, que foi sempre da responsabilidade do médico, deve ser, e que seria feita pelo médico. Qual era a função? A função era, na realidade, às vezes, abrir o crânio, era ajudar a retirar um órgão, a apresentar ao médico, etc. Nunca foi competência desses técnicos abrir o cadáver. Isso é um ato médico. E não é a mesma coisa ser um indivíduo que é um técnico de anatomia patológica a abrir ou ser um médico, porque pode encontrar logo alguma lesão que o médico tem que estar logo a verificar. Por exemplo, se externamente há um tiro, ele tem que verificar qual é a correspondência que existe entre o orifício da entrada do projétil, a parte, se é no tórax, se feriu costelas, se não, qual foi o trajeto, etc. Portanto, é o médico que tem de fazer isso. O problema mais grave que eu vi, realmente, dessa notícia, é que se diz que são pessoas inqualificadas, género reformados, que estão a fazer isso, não percebo. Eu vou-lhe só mencionar os nomes que aparecem nesta notícia, que é os hospitais de São José, Amadora Sintra, Capuchos, Santa Marta e Santa Maria, na Grande Lisboa. São alguns dos hospitais que mencionam onde isto está a acontecer. Ora bom, eu dessa notícia só posso tirar uma conclusão. É que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Porque eu não sei se a situação que aí está a ser feita... Também não acontecerá no outro. Em Bragança, como é? Pois. Em Vila Real, como é? Em Lamego, como é? Em Castelo Branco, como é? Portanto, a Inspeção de Saúde é que deve verificar no terreno o que é que se está a passar. Porque há pessoas que consta, e eu não sei se é verdade, que não têm qualificação nenhuma, que estão a fazer autópsias. Até se consta às vezes que há pessoas da polícia que fazem autópsias. Consta, e eu não acredito que não pode. Até se diz que há cangalheiros, agentes funerários, que fazem autópsias. Eu também não acredito. Até se diz que há coveiros que também fazem autópsias. E eu também não acredito. Mas eu não tenho que acreditar, nem deixar de acreditar, porque sou sempre prudente na avaliação dos boatos daquilo que consta. Agora, acho que, levantado o problema, a Inspeção de Saúde, o Ministério da Saúde, tinha obrigação moral, e não só, de ir levantar este véu e verificar e até, vá lá, castigar os caluniadores, se é que isto é calúnia. Agora, que isso acontecerá só em Lisboa, é o que eu digo. Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. Muito obrigada, professor. Obrigada a si também por estar connosco. A RNTV está sempre na sua companhia. O Palavras Cruzadas volta amanhã.